eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre o modelo Iolo treinado no dataset Visdrone. Esse vídeo faz parte de uma série de estudos nosso aqui sobre a ferramenta Iolo. Então tem vários vídeos aqui para vocês sobre a parte de detecção, segmentação, classificação, rastreamento e detecção de pontos-chave, além de várias outras funcionalidades que o Iolo consegue te oferecer também, como identificação de queda, a parte de mapa de calor, enfim, tem vários conteúdos aqui certinhos para você. Caso você tenha interesse, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir. O Visdrone, para quem não conhece, é um dataset muito conhecido para quando a gente vai trabalhar com imagens de drone, né? Então é um dataset grande que foram catalogados algumas imagens, né, em alguns vídeos. Aqui tem toda a parte da documentação dele, parte de o que você quer fazer o download, né, de tudo que o Visdrone ele vai englobar. Então, quando você vai trabalhar com imagens de drone, é interessante você analisar os datasets que já tem primeiro, né, e fazer testes ali com ele antes de fazer o levantamento de um montante de imagens bem grande, né, e fazer a anotação tudo na mão ali do início, né, sem antes sair testando os outros modelos que já vêm instalados aqui. Então é um dataset muito interessante para essa parte de treinamento com modelos que vai envolver imagens de drone, né, detecção de drone. E aí ele vai dizer aqui que tem a parte de detecção de objetos em imagens, detecção de objetos em vídeos, um único objeto, né, fazer um rastreamento de um único objeto, a parte de fazer o rastreamento de múltiplos objetos e parte de contagem de multidões, né? Então tem tudo separadinho aqui para você. Ele fala direitinho qual que é o tamanho de cada um dos datasets, né, para você dar uma olhada e ver que tem, tipo, é muita informação que eles uniram aqui e deixaram disponíveis, né, para a comunidade. Então, Emily, mas então eu pego esse dataset e eu faço o treinamento do modelo Iolo? Pode ser. Se você quiser fazer um treinamento do zero com os parâmetros que você quer, né, e fazer o treinamento mais tipo pensado com certo tipo de configuração, você pode fazer isso do zero. Ou você pode utilizar alguns modelos que já foram treinados no dataset Visdrone e que a comunidade disponibilizou para a gente. Então, para quem não entende muito, né, nessa parte de visão computacional, quando a gente vai fazer a utilização do modelo Iolo, ele já vem treinado para a gente com 80 classes, porque ele foi treinado na base de dados Coco. Então, se você quiser fazer um treinamento personalizado, eu tenho um curso ensinando a respeito disso, eu vou deixar no card aqui um link, caso você tenha interesse. E esse Visdrone, ele entra no lugar do dataset Coco, então ele não vai identificar as 80 classes, ele vai identificar as classes que o Visdrone tem. E as classes que ele consegue identificar são 10 classes diferentes. Então, caso você tenha interesse, é só você dar uma olhadinha aqui na parte da documentação. Existem vários modelos espalhados aí pela internet que tem esses modelos Visdrone para você fazer o teste. Eu escolhi um aqui para te apresentar, mas tem vários outros modelos. Eu entrei aqui no Hugging Face do Drone Freak e ele tem vários modelos disponíveis aqui para você escolher, enfim. Eu escolhi para mostrar para você o Iolo V8S, mas tem outras versões, tem versões mais modernas do Iolo que o pessoal treina e deixa disponível, né? Tanto aqui no Hugging Face quanto no GitHub é bem comum você encontrar esses modelos já treinados. Aí ele vai mostrar aqui, né, a parte de performance dele, as métricas que o modelo encontrou. É caso você ache, não, eu acho interessante, por exemplo, eu fazer o treinamento com mais épocas ou com mais detalhes ali específicos dentro das configurações do Iolo, aí fica a seu critério, né? Você precisa fazer o download do dataset e fazer o treinamento por conta própria. Mas aqui a gente vai só ver, né, a execução de um modelo já treinado e disponível aqui. Então, esse é o collab de estudos nosso aqui dentro
dentro da ferramenta YOLO, né? Caso você tenha interesse, esse collab está disponível para os membros aqui do canal. Então, tudo que a gente já viu a respeito de YOLO aqui dentro do canal está nesse arquivo do collab, todo explicadinho, direitinho, né? Separado por tópico aqui para você. Então, o YOLO, por ele ser, o YOLO Visdrone, por ele ser a versão do YOLO disponibilizado pela Ultralytics, a gente consegue fazer o carregamento do modelo também pela Ultralytics. Então, vou colocar aqui pip install, menos que Ultralytics normal, igual a gente já conhece mesmo. Ele vai fazer a parte da instalação. O meu ambiente está com uma GPU T4 aqui, né, que é a GPU gratuita aqui dentro do collab, caso você não tenha muita familiaridade com o collab. Aqui no canal tem vários vídeos a respeito dele, mas basicamente se você tem uma conta do Google, você consegue ter acesso ao Google Collab. É bem tranquilo. Pra gente fazer testes, eu acho ele excelente, porque a gente vê o que vai quebrar, o que não vai dar certo, pra gente correr atrás antes de fazer a instalação na nossa máquina, né, e antes de sair fazendo a instalação de tudo. Aqui já fez a instalação da Ultralytics normal, igual a gente conhece mesmo. E eu vou pegar o modelo lá do Hugging Face do Drone Freak, o modelo best.pytorch. Então aqui nessa célula a gente vai executar para pegar o modelo que a gente vai utilizar. Então na hora que eu vou fazer um wget -o best.pytorch, que o meu modelo vai chamar best.pytorch. E ele vai ser colocado no ambiente que a gente está aqui mesmo, que é o content aqui dentro do collab. Então eu passo o link para chegar até esse meu arquivo, né, que no caso é o best.pytorch. Na hora que você entra aqui, o modelo está aqui. Então eu coloco o link, eu posso fazer a execução dessa célula, ele vai retornar aqui certinho, né, o modelo best.pytorch. Eu vou pegar também uma imagem para a gente trabalhar, porque eu não encontrei fácil uma imagem tirada por um drone. Então, eu peguei desse site aqui a imagem eu vou fazer o download dela com o nome de visdrone.jpg, e o link é esse daqui, mas você pode executar ele em qualquer imagem que for tirada de drone para analisar o funcionamento, né, e ver se ele vai fazer essa detecção certinha. Lógico que você pode rodar esse modelo em qualquer tipo de entrada, só que ele foi treinado especificamente para imagens de drone. Então, o resultado melhor dele, né, no seu máximo potencial, vai ser, consequentemente, em imagens de drone também. E aqui eu tenho o visdrone.jpg, que é a imagem que eu fiz o download. Na parte de baixo aqui, normal, não foge a regra nem nada do tipo. É todo o código que a gente já conhece mesmo. Eu ponho from Ultralytics import YOLO, vou passar o modelo do YOLO, ele está dentro de content.best.pytorch, que é esse arquivo aqui que a gente fez o download. E o content, eu estava fazendo um teste, eu estava fazendo um teste num arquivo MP4. E, enfim, aí agora é só se trocar aqui, né? No caso, já tá alterado certinho. visdrone.jpg. E aí eu ponho model.predict, source vai ser o source, e o save igual a true, pra gente ter uma imagem com os resultados. Mas você pode colocar o save txt, a confiança, se você quiser uma confiança mínima. Então, tudo que a gente já vem estudando aqui dentro do canal a respeito da ferramenta YOLO, todo conhecimento é válido aqui também, né? Você pode chamar tudo aqui, save txt, confiança e tudo mais, enfim. Você pode chamar tudo que você quiser aqui, né, para ele gerar de informação para você. Então, eu posso executar essa célula aqui. Aqui o resultado dele saiu, ele demorou em torno de 11 segundos para executar essa imagem, e aí ele vai falar que ele encontrou 8 pedestres, 31 pessoas, então ele faz essa diferenciação, 20 carros, 2 vans, 2 triciclos, 11 all-in triciclos, não sei o que é isso, já a gente descobre. Motors, é caminhão? Deve ser, né? Vamos ver o que significa cada uma dessas outras
duas aqui. Pesquisei aqui rapidinho, gente, e esse Awning triciclos é aqueles triciclos que tem um toldo. E os motores são, basicamente é moto que ele encontra. Então ele fala que certinho tudo que ele encontrou, né, qual que foi o tempo que ele gastou. E aqui eu havia dito que eram 10 classes diferentes que ele identifica, mas não são, são 11, porque ele tem uma outra classe aqui, ó, Others. Então são 11 classes que ele consegue identificar. Aqui tem toda a parte da análise que ele fez, né, de toda a imagem de origem passada aqui para um array NumPy. E tem tudo aqui, né? Então a parte de pré-processamento, a parte de inferência e do pós-processamento, tudo que ele gastou aqui para fazer com relação a tempo e tudo mais, ele coloca aqui para você como retorno. Então essa é a imagem com os resultados. Então ele vai fazendo por classe, né? Por classe e por cor, cada cor é uma classe diferente. E ele coloca a confiança aqui para você certinho, igual a gente já conhece mesmo. É um modelo super interessante, o Visdrone é um dataset bem famoso mesmo, quando a gente trabalha com essa parte de imagens de drone, e é um ótimo ponto de partida para você ver se você pode, por exemplo, utilizar o YOLO Visdrone para as suas aplicações, ou se você precisa fazer, né, o levantamento das imagens, anotação e treinamento por conta própria para o seu modelo, que vai fazer a identificação em imagens de drone. Bom, gente, é esse conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim, e eu peço, como sempre, para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei, sempre acompanhar os conteúdos que eu trago por aqui. Bons estudos para você, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima. Na hora que você entra aqui, ele tem os recursos, né? Na verdade, não foi aqui que eu entrei, deixa eu ver aonde que eu consegui. Vamos voltar aqui, eu acho que não é na árvore, né? Visdrone, tracinho... Oxe, gente, como que eu consegui esse modelo? Ah, na verdade é aqui sim. Antes, corta antes de eu começar a falar disso daqui. Então aqui toda a lógica de estudos que a gente vem estudando aqui dentro dessa playlist, né, aqui dentro dos materiais que eu trago dentro